Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Aqui quem fala é o pastor Rodolfo, da Igreja Batista Éden de Rondonópolis, Mato Grosso. Nós temos o costume aqui na nossa igreja online de começar as nossas lives glorificando o nome de Jesus. Jesus tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós temos aqui um restaurante comunitário chamado 5 Pães, 2 Peixinhos. Temos casa de recuperação masculina, Resgate Vidas, casa de recuperação feminina, Talita Come. Temos um projeto com as crianças chamado Jardim de Deus, onde servimos café da manhã, almoço, café da tarde, com uma capacidade de 50 crianças. Temos aqui uma casa de apoio Éden. Temos uma escola chamada Escola O Chamado. Temos aqui também um projeto chamado Triagem. Grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Eu quero te convidar a vir a Rondonópolis e nos conhecer. Pastor, eu não tenho condições de ir a Rondonópolis conhecer. Entra na nossa página no Facebook, Batista Éden Igreja. Essa aqui é a live que está sendo passada, que lá temos fotos, vídeos dos projetos. Deus tem feito grandes coisas. Amém? Mas eu quero começar essa live hoje também praticando a palavra de Deus. Eu tenho esse costume aqui na igreja física, e hoje eu estava orando com o coração extremamente quebrantado, e Deus me deu uma direção clara para que eu pudesse confessar um pecado meu aqui publicamente. Eu não tenho vergonha de reconhecer os meus pecados, porque aquele que é maior do que todos, aquele que é o rei do universo, ele me conhece, conhece as minhas debilidades. E eu quero aqui diante de vocês, diante dessa câmera, expor uma debilidade triste e vergonhosa. Como eu me senti envergonhado ontem, quando eu percebi essa debilidade no meu coração, na minha vida. Eu e minha família, nós vivemos do Evangelho há 6 anos. E as nossas fontes de renda não são fontes que nos permitem ter algumas coisas. Não nos falta nada, porque o Senhor é maravilhoso, amém? Mas nós gostamos, eu vou ser muito claro, eu e minha família gostam muito de açaí. E eu ganhei uma oferta no sábado e comprei um balde de açaí para minha casa. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. E eu comprei para minha esposa, ela se alegrou, minhas filhas se alegraram. E minha filha de 4 anos sabia que tinha esse balde de açaí dentro da geladeira, no freezer. E eu fui buscar ela na casa da minha mãe. E no caminho ela falou: pai, quando chegar em casa eu quero comer um pouquinho do açaí. Eu falei: filha, o papai comprou esse açaí para você, para a mamãe, para suas irmãs. Mas lá em casa tem visita, filha, tem muita gente lá em casa. Se a gente comer o açaí, se você pegar o açaí agora, todo mundo vai ter que comer. E não vai ser o propósito ao qual o papai tinha comprado para nós em casa. Ela ficou quieta, guardou no coração. E até aí eu não tinha identificado o meu problema e nem a minha debilidade. Mas ontem eu estava com visita na minha casa também. Um casal abençoado estava lá com a gente, foi ter um momento de comunhão. E a mesma Antônia, minha filha de 4 anos, Vilmar, ela chegou em mim e falou assim: pai, como eu tenho vergonha disso, igreja. Quando todo mundo foi embora, o senhor serve um pouquinho de açaí para mim? E naquela hora, eu, para justificar o meu pecado, eu disse assim: olha, ainda falei desse jeito. Falei: olha, a Antônia quer comer açaí sozinho e não quer compartilhar com ninguém. Mas na verdade era eu que tinha gerado isso nela. A minha falta de confiança, que Deus cuida da minha casa, a minha fraqueza gerou uma fraqueza na minha filha. E hoje, quando eu acordei, ontem mesmo o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração essa minha debilidade. Eu confessei no nosso grupo aqui da liderança, envergonhado, triste. E Deus me deu essa direção de compartilhar. Pastor, qual é a raiz do seu pecado? A falta de confiança que Deus tem cuidado da minha casa e da minha família. Quando eu não quis compartilhar aquilo que Deus tinha dado para nós,
Eu gerei uma falta de uma insegurança no coração dela, que estava no meu coração, que está no meu coração, daquilo que Deus tem feito, realizado e cumprido no nosso meio. Eu quero aqui diante de você, igreja física, que tem alguns irmãos aqui comigo, meus filhos, e você que está me assistindo na internet, que você ore por mim, para que eu possa romper com essa debilidade e viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem entendeu, diga aleluias. Obrigado pela sua compreensão. Nós temos trabalhado, com a igreja online há algum tempo. E desde o dia que começamos a trabalhar com a igreja online, nós temos falado de evangelismo nas redes sociais. O que é evangelismo nos nossos dias? É compartilhar a mensagem de Cristo. Então, se você tem um celular na mão, se você tem um Facebook, um Instagram, lista de transmissões, eu acredito que quando você compartilha a mensagem de Cristo, além de estar recebendo da parte de Deus, você está trabalhando para o reino. Eu estou aqui compartilhando nas minhas listas de transmissões. Eu tenho 10 listas de transmissões. Eu vou dar um tempo aí para você também compartilhar o link dessa mensagem. Trabalhe em prol do reino nesse instante, em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Vilmar, Joeber, o som tá bom? O fundo tá bom? Tá bom, Roberto? Tá bom? Aleluias. Deus é bom em todo tempo. Trabalhe, seja um bom evangelista agora. Aleluias. Minha internet não está ajudando muito aqui, mas eu já estou terminando. Amém. Eu estou na lista 5 ainda, dá tempo de você compartilhar. Use esse momento para você fazer esse trabalho, para você compartilhar a mensagem de Cristo, em nome de Jesus. Compartilhe nos grupos do Facebook. Essa semana a Nádia, nossa coordenadora da Thalita, da Casa Feminina, ela disse que foi censurada porque ela tem compartilhado a mensagem em todos os grupos que ela está. E ela deu risada disso. Então siga o exemplo dela e compartilhe também nos grupos do seu Facebook. Isso tem feito muitas pessoas ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Estou na última lista agora para a gente ir para a palavra. Abacuque, arruma um copo de água para mim, natural, lá do bebedor natural. Amém? Igreja, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Lucas, capítulo 16, verso 1. Lucas, capítulo 16, versículo do 1 ao 13. Lucas 16, do 1 ao 13. Aleluias. Deus é bom em todo o tempo. Vamos ler a palavra de Deus. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico, cujo administrador foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então, chamando-o, lhe disse: o que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua administração, porque já não poderá ser o meu administrador. O administrador disse consigo: agora o que farei? O meu senhor tira o emprego, cavar não posso, e de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 potes de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta,
assenta-te e depressa e escreve 50. Versículo 7. Disse depois a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 corros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Versículo 8. Louvou aquele senhor o injusto administrador, porque havia procedido astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: ganhai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nas moradas eternas. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no que é dos outros não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou desprezar o outro. Desculpa, eu vou ler de novo. Não podeis servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aleluia, Abacuque. Glória a Deus. Obrigado. Vamos orar? Feche seus olhos. Amigo Jesus, doce Espírito Santo, Pai da eternidade, nós te adoramos neste lugar. Nós nos rendemos a Ti, bendizemos o Teu santo nome. Que a Tua palavra vai direto ao coração e à mente dos Teus filhos, gerando frutos dignos de arrependimento. Nós te declaramos nosso Senhor e nosso Salvador. O Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é muito simples. O tema dessa mensagem é: você só tem uma vida para decidir quem é o seu Senhor. Fala para o seu irmão que está do seu lado, você que está em casa, fale para alguém, diga assim: você só tem uma vida para decidir quem é o seu Senhor, Deus ou as riquezas. E entenda algo: o Senhor que você decidir para a sua vida, enquanto estiver neste corpo mortal, enquanto viver nessa terra, o Senhor que você decidir servir neste presente século, é o Senhor que você vai servir eternamente. Se as riquezas, se o dinheiro, se as coisas transitórias e passageiras é o Senhor da sua vida, é o inferno e o lago de fogo que te aguarda. Agora, se o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Pai de Jesus, o Senhor de Moisés for o seu Senhor, você terá eternamente prazeres na vida após a morte. Aleluias! E todo esse capítulo 16, todo esse capítulo traz um profundo confronto à nossa realidade sobre quem é o nosso Senhor. Quando Jesus, igreja, esse capítulo, ele é 99,9% palavras do nosso amado Jesus.
Existe aqui um versículo nesse capítulo que não foi Jesus que disse. E todo o capítulo está trazendo uma forte reflexão de quem é o nosso Senhor. E nós vamos fazer essa reflexão hoje. Nós vamos analisar profundamente as palavras de Jesus para podermos entender quem é o nosso Senhor. Porque vivemos em um tempo onde a ilusão, o engano das trevas tem cegado uma geração. A Bíblia diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por conta do amor ao dinheiro, muitos têm sofrido fortes tormentas. E nós temos justificado esse versículo com uma justificativa correta, mas aplicada da maneira incorreta. Qual é a justificativa? Ah, pastor, não é o dinheiro o problema. De fato, não é o dinheiro o problema. O problema é o sentimento que temos pelo dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Esse de fato é a raiz de todos os males. Amém, igreja? E nós justificamos esse versículo com essa fala. Mas eu quero trazer essa fala já te confrontando, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a minha pergunta para você é: quem você ama mais, Deus ou o dinheiro? E para que você entenda como vivemos em um tempo difícil e de ilusão, nós com a boca declaramos que amamos mais o Senhor, declaramos que amamos mais Jesus, mas passamos mais tempo correndo atrás do dinheiro do que se relacionando com um Deus que habita dentro de nós. E aí justificamos assim: não, pastor, temos que trabalhar para o nosso sustento. Igreja, o relacionamento que Jesus proporcionou para você na cruz do Calvário é um Deus que habita dentro de você. Aonde você estiver, você pode estar com Ele. Mas sabe por quê? Que você passa mais tempo preocupado, pensando e trabalhando e correndo atrás do dinheiro, porque de verdade você ama mais o dinheiro do que o Senhor. E quando nós amamos mais o dinheiro do que o Senhor, a nossa vida vira uma desgraça, porque a palavra de Deus assim diz. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E como eu estava dizendo, Jesus, eu passei muitos dias, meses, igreja, eu posso dizer isso, eu passei meses meditando nesse capítulo. E existe algo aqui que eu não entendia, e eu vou compartilhar o que eu não entendia. Do versículo 1 ao versículo 8, Jesus conta uma história. Jesus conta uma história do administrador infiel. Esse administrador tinha um senhor sobre ele. E um dia esse senhor ouviu que esse administrador não estava administrando os recursos, os bens do seu senhor da maneira correta, que ele estava desperdiçando aquilo que o seu senhor tinha confiado na sua mão. O senhor daquele administrador chama ele, Rafa, e diz assim: o que ouço falar de ti? Você não mais poderá ser o meu administrador. Eu vou precisar te mandar embora. Aquele administrador pensa com ele mesmo e diz assim: o que eu vou fazer? O meu senhor vai me despedir, o meu senhor vai me mandar embora. Cavar não posso, trabalhar não posso, no pesado. Mendigar, tenho vergonha. O que eu vou fazer? E rapidamente surge uma ideia na mente desse administrador infiel. E ele pensa assim: já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, eles me recebam nas moradas, nas suas casas. E imediatamente aquele administrador infiel, Alex, ele chama os devedores do seu senhor e diz assim: quanto você deve para o meu senhor? O primeiro diz assim: eu devo 100 litros de azeite. E ele fala assim: ó, senta depressa e escreve 50. Ele chama o outro e fala assim: quanto que você deve de trigo para o meu senhor? Ele falou:
eu devo 100 corros de trigo. Ele falou assim: senta e escreve 80. O que esse administrador infiel fez? Ele chamou os devedores do seu senhor e abateu a dívida do seu senhor, roubou o seu senhor, para que quando ele fosse demitido, essas pessoas que foram beneficiadas por essa falcatrua, ixi, esqueci o nome do meu cozinheiro agora, ó. Abacuque. Ele chamou aqueles homens que deviam o seu senhor, abateu a dívida, fez uma falcatrua, para que aqueles homens o recebessem nas casas quando ele fosse mandado embora. Pastor, o que você não entende dessa parábola? Igreja, eu não entendo dessa parábola, não entendia dessa parábola. O versículo 8, olha o que o senhor daquele administrador infiel disse. Versículo 8: louvou aquele senhor o injusto administrador, por haver procedido astutamente. Ó, igreja, eu li isso por meses e eu não consegui compreender, Rafa. Isso são palavras de Jesus. Jesus estava falando isso. Jesus conta uma história de um homem infiel, mau caráter, um homem que não gostava de trabalhar no pesado, que roubava o seu senhor, que desperdiçava os bens do seu senhor. E no final da parábola que Jesus conta, Jesus disse assim: olha, o senhor desse homem louvou a atitude do servo infiel, porque ele foi astuto. E eu preciso confessar para você que isso me intrigou durante meses e meses e meses, e eu não conseguia compreender o que Jesus estava querendo ensinar. Eu não conseguia compreender o que Jesus estava querendo transmitir com essa mensagem e com o agrado que esse servo inútil, que esse servo mau caráter tinha proporcionado com a sua astúcia. Mas aí eu continuei lendo o versículo 8. Vamos terminar de ler o versículo 8. Pois os filhos deste mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Versículo 9: eu vos digo, ganhai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nas moradas eternas. Igreja, Jesus, quando conta essa parábola, ele não estava aprovando a atitude de enganador que aquele administrador estava fazendo. Olha o que ele diz no versículo, no final do versículo 8: os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Ele estava admirado e ele louvou a astúcia daquele homem, a esperteza, a inteligência dele, não na sua falcatrua. E ele diz assim, ó, porque, igreja, todo esse capítulo ele é contextualizado, e nós vamos entender isso hoje, amém? Olha, eu vou repetir o que ele diz no versículo 9: eu vos digo, ganhai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nas moradas eternas. O que Jesus estava falando, Rafa? O que Jesus estava querendo nos dizer? O que é riquezas da injustiça, igreja? Sabe o que é a riqueza das injustiças? É o dinheiro, é os bens materiais, é as coisas que vão ficar quando eu e você morrer, porque nada vamos levar dessa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que Jesus estava falando é o seguinte: olha, sabe os recursos financeiros da injustiça que eu vou colocar na mão de vocês? Vocês precisam olhar para esse astuto administrador e fazer como ele. Fazer o que, pastor? Pegar o que é transitório, pegar o que é passageiro, pegar o que é desse mundo e investir naquilo que é eterno. Moradas eternas. Pastor, o que é moradas eternas? Quem aqui é a casa de Deus, dê um glória a Deus. Quem aqui é casa de Deus, dê um glória a Deus. Quem em casa é casa de Deus, dê um glória a Deus. O que Jesus estava falando é o seguinte: olha, pegue o que é transitório, seja astuto,
Pega o que é passageiro e não dê mais valor para aquilo que é eterno, as pessoas. Quem está me entendendo, igreja? Aqui Jesus começa a descer a cajadada em nós. Aqui Jesus começa a tentar instruir um coração apegado às coisas. Provavelmente Jesus estava falando isso aqui para os fariseus, para os mestres da lei, para os cobradores de impostos, homens apegados aos recursos. Ele estava querendo ensinar numa linguagem que eles entendiam, porque todos eles eram mau caráter. Jesus estava querendo ensinar numa linguagem que eles entendiam. Olha, seja inteligente, seja vivo, seja entendido, seja sábio de verdade. Não dê valor naquilo que não tem valor, o dinheiro, que é um pedaço de papel fedido, mas use ele para abençoar, para resgatar almas que estão destinadas ao inferno. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluias. Quem está entendendo o que Jesus queria nos ensinar, diga glória a Deus. E ele continua ensinando. Versículo 10: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, versículo 11, quem vos confiará as verdadeiras? Igreja, quem é fiel no mínimo, é fiel no muito. E se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vai confiar a você as riquezas verdadeiras? Igreja, para Jesus, o que era mínimo era o dinheiro ou as pessoas? Para Jesus, o que tinha importância eram as pessoas ou as riquezas? As pessoas. E é isso que Jesus está falando aqui. Se você for fiel com aquilo que é mínimo, se você conseguir pegar os seus recursos que Ele confiou na sua mão e investir naquilo que tem valor no céu, Ele vai entender que você é um servo bom e fiel, astuto e inteligente, que está grandeando amigos para a eternidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Mas se você não tiver entendimento, você vai andar como muitos têm andado sobre essa terra, preso aos bens materiais, preso ao dinheiro, e ainda declarando com a boca que tem o seu Senhor Jesus como o seu Senhor. Olha aqui para mim, não se iluda. O Senhor que você decidir que vai governar a sua vida, nessa vida, será o Senhor que vai governar a sua vida na eternidade. Se você não for fiel no mínimo, pastor, não quer ser fiel no mínimo. Se as pessoas não tiverem mais importância para você do que o dinheiro, é o inferno que te aguarda. Porque você decidiu colocar aquilo que não tem valor para o reino como tendo valor. Eu gosto de dar esse exemplo. E esse exemplo não é para te matar, mas é para te dar uma cajadada no cérebro. Fala assim, o pastor Rodolfo, fala forte, pastor Rodolfo, guiado pelo Espírito Santo, vai te dar uma machadada no cérebro agora. Você diz que é fiel no mínimo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém roubar o seu celular e você descobrir e tiver a oportunidade de se vingar, você se vinga ou não se vinga? A maioria se vinga. E aí a minha pergunta para você é: o que tem mais valor para você? O ladrão que te roubou ou o celular que você comprou com dinheiro? Quem está me entendendo, igreja? Existe uma igreja nos nossos dias totalmente incoerente. Uma igreja que diz não ao aborto. Eu também digo não ao aborto, amém, igreja?
Não me entenda mal, mas a mesma igreja que diz não ao aborto, diz que bandido bom é bandido morto. Tem coerência, Rafa? Não, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido arrependido, lavado e remido e transformado pelo poder da cruz. Aleluia! Igreja, dizemos que somos fiéis no mínimo, mas quando somos passados para trás, quando alguém nos engana, quando alguém nos trapaceia, quando alguém nos faz sofrer o dano na parte financeira, como é a nossa reação? A nossa reação é de revolta, amargura e vingança contra essa pessoa, porque estamos extremamente iludidos. Igreja, sabe por que estamos apegados às coisas? Fala por quê, pastor? Porque Jesus não ressuscitou para nós. Porque se de fato tivéssemos um encontro com aquele que é eterno, infinito, invisível e real, compreenderíamos a eternidade e estávamos desapegados às coisas deste mundo. Íamos ser como esse servo infiel, astutos, inteligentes, usando as coisas para ganhar o coração das pessoas e levá-los a conhecer Jesus. Quem está me entendendo, igreja? Quem está me entendendo, igreja? Versículo 12: se no que é dos outros não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Versículo 13: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pastor, explica esse versículo 12. Se no que é dos outros não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso, igreja? Como Jesus é maravilhoso. Fala assim: Jesus é maravilhoso. Olha, no que for dos outros você não é fiel, como você vai poder ganhar aquilo que é seu? Sabe o que Jesus está falando? Se você não é fiel nas riquezas, se você não é fiel no dinheiro, pastor, o dinheiro não é meu, o dinheiro é seu, igreja. Quando você morrer, Deus, quando olha para o homem, Ele olha para um âmbito eterno, amém, igreja? Amém? Quando o homem, Deus não olha para o homem nesse estágio só, Ele olha no homem no âmbito total. Então quando Deus olha para o homem e vê o recurso financeiro na mão do homem, quando o homem morrer, Ele vai poder levar esse recurso para o céu? Então esse recurso é dele, igreja. Esse recurso é da onde? Da terra. Quem está entendendo isso, igreja? Agora, se você não é fiel naquilo que não é seu, como você vai ser fiel com aquilo que Ele tem para você de verdade, que é tesouros incomparáveis da eternidade? Quem está entendendo isso, igreja? E aí ele continua: não dá para servir a um e servir ao outro ao mesmo tempo. Ou você rejeita as riquezas e serve a Deus, ou você ama as riquezas, ou você ama a Deus. Pastor, eu não posso ter bens, eu não posso ter riquezas. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do sentimento, do amor. Ele quer sim acrescentar as coisas na sua vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? Porque Ele até deixou um caminho para isso. Aquele que me ama acima de todas as coisas, aquele que me busca acima de todas as coisas, eu acrescentarei as coisas na sua vida. Jesus quer sim te dar as coisas. O que Ele não divide, o que Ele não aceita, é o seu sentimento duplicado ou dividido. Ou Ele não aceita você pela metade. Ou você coloca Ele como seu Senhor, ou você ama Ele acima de todas as coisas, ou as riquezas vão destruir a sua vida. É o que tem acontecido nos nossos dias. As pessoas, igreja, aquilo que é o meu Senhor é aquilo que eu busco acima de todas as coisas. Se o meu Senhor de verdade é o Senhor, a minha vida é uma vida de meditação na palavra, de oração, de vida, de relacionamento com o Deus que habita dentro de mim.
as coisas e mesmo não tendo as coisas. Como eu costumo dizer, o lucro do Evangelho é o contentamento. Se eu tenho, tá bom. E se eu não tenho, tá bom também. Porque eu não sou movido pela minha conta bancária. Eu sou movido por o meu relacionamento com aquele Deus que morreu pelos meus pecados. Quem é o seu Senhor? Igreja, aquele que é o seu Senhor, você dá valor àquilo que Ele dá valor. Eu vou falar de novo. Aquele a qual você decide ser o seu Senhor é o que você dá valor. Se é as riquezas o seu Senhor, o que você dá valor é o dinheiro. Ele é importante para você e Ele move a sua vida. E Ele vai te levar para o inferno, ainda nessa vida. Porque eu tive muito dinheiro e amei muito dinheiro, e tenho autoridade para falar sobre isso. E o que o amor ao dinheiro trouxe à minha vida foi inferno, ainda nessa vida. Então aquilo que eu decido ser o meu Senhor é aquilo que eu valorizo. Igreja, quando Deus é o seu Senhor, é isso que Jesus está querendo ensinar para nós aqui em Lucas capítulo 16. Quando Deus é o seu Senhor, quando você rejeita amar o dinheiro e coloca Deus como seu Senhor, Ele vai te acrescentar recursos, Ele vai te acrescentar riquezas, mas o que tem valor para você é aquilo que tem valor para o céu: almas, vidas, pessoas restauradas. Entenda algo: o que te faz ajuntar tesouros verdadeiros, o que te faz acumular riquezas verdadeiras, que é na eternidade, é aquilo que você faz com os recursos da injustiça que Ele coloca nas suas mãos. Uau, né? É forte ou não é, igreja? É forte ou não é, igreja? Quem é o seu Senhor? Quem tem governado a sua vida? Não se iluda. Se é as riquezas, o dinheiro tem valor para você, e é o inferno que te aguarda. Mas se hoje você se arrepender, porque se você está ouvindo essa mensagem, você tem a oportunidade de se arrepender, reconhecer quem você é. O primeiro sinal do arrependimento é o reconhecimento de quem nós somos. Tem pessoas que não têm muito dinheiro, e tem pessoas que têm muito dinheiro, e essas pessoas que não têm dinheiro amam mais o dinheiro daqueles que têm muito. Não é a quantidade, mas é o sentimento que você coloca naquilo. Quem está me entendendo, igreja? Quem está me entendendo, igreja? É tão forte que Jesus estava tentando ensinar, que no versículo 14, que nós não lemos, e nós vamos ler agora, os fariseus se revoltam e manifestam o seu sentimento. Olha o que eles dizem: os fariseus que amavam o dinheiro ouviram todas essas coisas e zombaram de Jesus. Exatamente o que muitos estão sentindo agora, ouvindo essa mensagem. Esse pastor está doido. Olha o que ele está falando. É isso que eles estavam zombando de Jesus. Ele está perdido nas palavras. Como que eu vou viver sem dinheiro? Eles começaram a zombar de Jesus, como muitos estão fazendo agora, me ouvindo. Mas olha o que Jesus disse no versículo 15. Jesus, porém, lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que entre os homens é elevado, perante Deus é desprezível. Quando Jesus
Jesus vê eles zombando dele, como vocês estão zombando de mim, alguns. Jesus falou assim: olha, vocês justificam a vocês mesmos. Vocês querem a glória dos homens, porque vocês estão apegados às coisas transitórias e passageiras. Porque vocês estão apegados à imagem que os homens vão ter de vocês. Porque vocês estão iludidos profundamente. Porque o que vocês pensam que tem valor, para Deus é desprezível. O que Jesus estava falando que era desprezível, igreja? Qual era o assunto? E qual é o assunto que Jesus estava tratando nesse capítulo? Do amor ao dinheiro. Então o que é desprezível para o Pai? O dinheiro. E olha o que Jesus diz no versículo 16: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem usa a força para entrar nele. Sabe o que Jesus estava falando? Para vocês é levado o dinheiro, para Deus elevado é conquistar o reino. E sabe como que conquista o reino de Deus? O reino de Deus é conquistado por esforço. Sabe o que Jesus estava falando? O reino de Deus só vai entrar homens que decidiram ter o Pai da eternidade como seu Senhor. Homens que decidiram renunciar às coisas, renunciar os prazeres, renunciar o dinheiro, renunciar às coisas transitórias e dar valor na eternidade. Jesus estava falando assim, ó: não se iluda. Se você não abandonar o seu Senhor, as riquezas, as coisas, é o inferno que vai te alcançar e te destruir. Seu bundinha de iogurte. É isso que Jesus estava falando para os meus filhos que estão aqui. Se você não desapegar das roupas, dos tênis, dos trem que vocês têm, e ficar brigando com seus irmãos, é o inferno que aguarda vocês. Não se iluda. Se arrependa. Olha para o seu irmão do seu lado e fala assim, ó: não se iluda. Fala assim: não se iluda. Fala forte: não se iluda. Se arrependa. Igreja, isso é tão forte que a coisa que me deixa mais feliz, sabe qual é? Fala: qual, pastor? Ser roubado. Quando eu sou roubado, eu fico feliz da conta, demais. Fala: por quê, pastor? Porque as coisas de Deus é loucura para aqueles que perecem. Quando eu sou roubado, eu sou provado naquilo que é de fato o meu Senhor. Se eu oro por aquele que me rouba, eu estou e abençoo. Toda vez que eu sou roubado, eu oferto na vida do ladrão. Pastor, isso é antibíblico. Leia a Bíblia. Jesus disse em Lucas capítulo 16: se alguém pegar a sua capa, deixa que leva a túnica também. Se alguém te pedir, dá. Jesus fala assim: não deixa nem te roubar. Se o cara te pedir, dá. Fala: pastor, por que é difícil ouvir essa palavra? Fala: por que, pastor? Porque a nossa mentalidade está limitada ao que nós estamos vendo. A nossa mentalidade está limitada àquilo que os nossos olhos enxergam. Os nossos olhos enxergam as coisas, mas de fato não são elas que têm valor. O que tem valor é aquilo que Jesus fez por você. Não me entenda mal, eu não estou aqui pregando a pobreza, que você vai ser pobre a vida inteira. Não é isso. Eu falei isso aqui, igreja? Não. Deus tem uma maneira de dar as coisas ao seu povo. Ele quer confiar as riquezas da injustiça sobre nós. Ele quer confiar os recursos sobre nós. Ele quer confiar aquilo que é mínimo sobre nós. Mas Ele nos ensina aqui a ter a astúcia do administrador infiel. Usar todos esses recursos para tocar naquilo que tem valor, a vida dos perdidos.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ele termina esse capítulo, igreja, fantasticamente, sublime, cara, maravilhosamente poderoso o final desse capítulo. Sabe qual é o final desse capítulo? Fala qual, pastor? A história do rico Lázaro, do rico e do Lázaro. Quem conhece essa história? Aqui diz que tinha um homem rico que vivia no luxo e tinha todas as riquezas, e as riquezas era o seu senhor. E tinha um mendigo na porta desse rico que desejava comer das migalhas do rico. O nome desse mendigo era Lázaro. A Bíblia diz que os cachorros vinham lamber as feridas de Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro morre e Lázaro vai para o seio de Abraão. E a Bíblia diz também que o rico, que tinha os recursos financeiros em muita abastança, também morre. Mas o rico foi parar no inferno e Lázaro foi parar no seio de Abraão. E a Bíblia diz que havia um abismo, fala comigo, abismo, entre o rico e Lázaro. E o rico, com muita sede, queimando no fogo do inferno, clamou: Pai Abraão! Pai Abraão! E a Bíblia diz que o pai Abraão ouviu e falou: o que você quer? Ele falou assim: peça que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua. Olha como Jesus termina esse capítulo. O pai Abraão diz assim: olha, não pode, não dá, porque não dá para os que estão aqui ir aí e você vir aqui. Fala comigo assim: existe um grande abismo entre nós. Igreja, o que construiu esse grande abismo entre o rico e o Lázaro? O amor ao dinheiro. A Bíblia diz que esse mendigo estava na porta do rico, e ele desejava comer das migalhas, e o rico não atendia a esse mendigo. O problema desse rico não era ter o dinheiro. O problema desse rico, que o dinheiro que ele tinha, que as riquezas da injustiça que ele tinha, que os recursos mínimos que o Senhor confiou a ele, ele não investia em moradas eternas. Quem está entendendo isso, igreja? O problema do rico aqui não era ter o recurso. O problema do rico aqui era não ter a astúcia do mau administrador. Quem está entendendo, igreja? O problema desse rico aqui é que nele fica claro o amor ao dinheiro. Aquele que ama as riquezas servem para servi-lo. Igreja, escute isso. Aquele que ama o dinheiro serve para servi-lo. E isso é uma ignorância muito grande, porque um dia você vai morrer, e o dinheiro na eternidade não tem valor. Ele foi confiado a você para um propósito: alimentar os necessitados. Quem está me entendendo, igreja? O problema do rico era esse. Mas aquele que tem o Senhor Deus de Abraão como seu Senhor, o dinheiro não é para servi-lo, o dinheiro é para servir aqueles que realmente precisam. Igreja, eu estava falando com a minha esposa e eu vou falar isso aqui hoje. O Senhor tem feito passar muitos recursos da minha mão, muitos recursos. Mas a minha esposa olhou para mim e falou assim: amor, mas eu não vejo esses recursos aqui em casa. Às vezes, mês passado faltava comida na minha casa. Deus usou a vida do Joelber para me abençoar. Ele não sei o que aconteceu, que ele ganhou uma oferta e fez uma compra, mas eu não tinha compra na minha casa. Porque o Senhor tem colocado e confiado muitos recursos na minha mão. Mas todos esses recursos que o Senhor tem confiado na minha mão, eu tenho destruído esse abismo que foi gerado entre o rico e Lázaro.
igreja, não tem 20 dias eu recebi uma oferta de R$4.900. O cara falou assim: essa oferta é para sua casa, é para sua vida. Eu peguei essa oferta, orei por ele, nem contei para minha esposa que era para minha vida essa oferta, porque senão ela ia brigar comigo. Na hora eu parei tudo, olhei para o Espírito de Deus que habita dentro de mim e falei: o que é para mim fazer com esse dinheiro? Ele falou assim: é para você pagar a chácara Talita Cume, o aluguel que você precisa pagar dia 16/7. Você precisa pagar lá 7.200 e você já vai deixar R$4.000 guardado para você pagar. Igreja, quando o Senhor Jesus é o seu Senhor, Ele vai te acrescentar recursos, e você vai confiar em perguntar para Ele qual é a direção que Ele quer naquele recurso. Nós temos um ensinamento aqui na Batista Éden, igreja, que é diferente de muitos lugares que eu frequentei, que eu já vi, que eu já fui. Nós acreditamos que o dízimo e a oferta é uma semente, que o Senhor, Ele coloca um recurso na sua mão para você plantar. Ele disse isso em 2 Coríntios capítulo 9, que Ele dá pão para o sustento e semente para você plantar. E aqui nós ensinamos, igreja, que quando a pessoa recebe um recurso na mão, que ela não precisa de dizimar na igreja. Aonde, pastor, que ela precisa dizimar? Aonde ela ouvir a voz do Deus que habita dentro dela e dizer aonde ela deve dizimar. Porque é um que planta, é outro que rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, não eu. Se eu der direção no seu dízimo, eu tenho que dar o crescimento. Nós ensinamos as pessoas aqui na Batista Éden a ouvir a voz de Deus para dizimar. É verdade ou não é, igreja? Porque nós da Batista Éden não dependemos do dízimo de ninguém. Nós da Batista Éden dependemos do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, do dono de todos os recursos. Igreja, as nossas despesas aqui na igreja, para você que tem uma ilusão que nós não temos despesa aqui, a nossa despesa aqui chega em R$50.000 por mês, colocado tudo na ponta do lápis. No gasofilácio da igreja não entra R$3.000. E o Senhor tem sustentado esse lugar todos os dias, porque nós decidimos colocá-lo como nosso Senhor. Você está entendendo, igreja? Quando você renuncia às riquezas, quando você busca o reino acima de todas as coisas, quando você coloca Ele como seu Senhor, Ele vai te acrescentar as coisas, não para servir você, mas para você servir as pessoas. Era isso que esse rico não tinha entendido. Mas esse rico não é como você, que ainda tem a chance de se arrepender. Esse rico estava morto, e Abraão falou assim: você construiu um abismo entre o céu e a sua vida. Você decidiu viver nos prazeres, você decidiu ter as riquezas como seu Senhor, você decidiu dar mais valor nas coisas do que naquilo que é importante para o céu, as pessoas. Aquele rico se desespera. Fala comigo, aquele rico se desespera. Ele fala assim: pai Abraão, manda Lázaro lá de volta, manda alguém lá de volta falar para os meus irmãos, porque esse lugar é terrível, o inferno é terrível. Abraão diz assim: não tem jeito, eles devem ouvir a lei, Moisés, que é a palavra, e os profetas. Não, pai Abraão, se algum dos mortos voltar lá, eles se arrependerão. Abraão fala: não, eles devem ouvir a palavra e o Espírito. Eles devem ouvir Moisés e os profetas, a palavra e o Espírito. Então entenda algo:
Entenda o que o Espírito está dizendo sobre você, igreja. Se arrependa. Que toda ilusão mental caia por terra hoje. Que você consiga entender e reconhecer que o seu Senhor é o dinheiro. Porque se você se arrepender hoje, Ele, o Pai das misericórdias, vai te alcançar e te libertar. Deus é bom, né? Acabei de lembrar de algo profundo, maravilhoso. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. E o meu apelo é bem simples. Se você quer viver eternamente com Jesus, decida agora que Ele é o seu Senhor. Pastor, eu pensava que Ele era, mas eu dou mais valor nas coisas, no dinheiro. Eu passo mais tempo correndo atrás das coisas do que dele. Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer isso. É reconhecer a sua debilidade. Porque quando você reconhece, esse é um sinal claro do arrependimento. E se você reconhece que as riquezas, que o dinheiro e que as coisas são importantes para você, são o seu Senhor, aonde você estiver, eu quero orar por você. Fique de pé, na posição de receber, que eu quero orar pela sua vida. Só você que reconhece essa palavra sobre a sua vida, só você que reconhece essa debilidade sobre a sua vida. Mas antes de orar por você, eu quero te ensinar algo maravilhoso. Quem quer aprender, diga glória a Deus. Sabe como você vence Mamon? Sabe como que vence esse demônio? Fala, como, pastor? Tem demônio que você vence com jejum e oração, mas Mamon você só vence renunciando. Então, antes de orar por você, eu vou te dar um conselho. Lembra de algo que você gosta muito, ou você não consegue dizimar, ou também você não consegue ofertar. Lembra de algo que você gosta demais, ou lembra das suas dificuldades. Procura alguém hoje ainda e oferte na vida dessa pessoa aquilo que você ama. É a maneira mais maravilhosa de destronar Mamon, é ofertando aquilo que você é apegado. Eu vou orar por você, para que você tenha capacidade de fazer essa oferta. Eu não estou falando para você ofertar na minha vida, não é isso. Eu estou falando para você ouvir a voz de Deus. Você sabe o que você é apegado, e desapegar daquilo que você é apegado. Virá sobre a sua vida uma capacidade, um desejo, a memória daquilo que você deve fazer. Fique na posição de receber em nome de Jesus. Amigo Jesus, os teus filhos ouviram a tua palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra é tua, Jesus. Eles se posicionaram em pé, reconhecendo as suas debilidades. E o Senhor não resiste a um coração arrependido. Faça queimar dentro deles, Pai, a paixão pela tua presença. Toca no mais íntimo do ser deles. Doce Espírito Santo, traga à memória aquilo que eles devem fazer, aquilo que eles devem renunciar, aquilo que eles devem abrir mão, em sinal claro de arrependimento. Porque não queremos um evangelho da boca para fora, mas queremos um evangelho de atitudes, de ações. Queremos o Senhor como nosso Rei, queremos o Senhor como nosso Senhor. Em nome de Jesus, que Mamon seja destronado sobre essa nação, sobre essas vidas, agora, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus bem forte aí, igreja? Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Entenda algo, não falei aqui para te matar, mas para te dar a oportunidade que o rico perdeu. Diga comigo assim: eu não vou perder essa oportunidade.
Amém e amém.